Hoje nós vamos prestar uma homenagem a um grande pensador brasileiro, o professor, lógico, matemático, filósofo Newton da Costa, que morreu há poucos dias, aos 94 anos. Newton da Costa se notabilizou como o criador da lógica paraconsistente e também desenvolveu um projeto chamado a teoria da quase-verdade. Há depoimentos de lógicos que lembram o seu trabalho e a importância para a ciência, inclusive para a inteligência artificial. Ele formulou um tipo de lógica capaz de abarcar as complexidades e incertezas da ciência moderna. Era curitibano, engenheiro civil e matemático, nascido no Paraná, onde lecionou na USP, na Unicamp, em países europeus, nos Estados Unidos, na América Latina. Tinha 3 filhos. Sua grande criação é a lógica paraconsistente, que é um ramo da lógica que lida com situações contraditórias para melhor elucidação da complexidade do mundo real. A lógica paraconsistente valida contradições, valida raciocínios válidos, mesmo que sejam contraditórios. É uma ferramenta para lidar coerentemente com as contradições. Sua utilidade pode ser comprovada em várias áreas: inteligência artificial, diagnóstico médico, análise de dados, decisões em situações complexas, área de incertezas e ambiguidades comuns, controle do tráfego aéreo, aplicação na compreensão da física moderna, em relação, por exemplo, à disputa entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade de Einstein, que, segundo Newton da Costa, não conversam direito entre si. A área de coexistência de situações contraditórias. Seu projeto, sua intenção era encontrar invariantes, as bases matemáticas para que fossem entendidas as complexidades paradigmáticas da ciência, do mundo moderno e da psicanálise. Então, aqui eu vou me lembrar que lá pelos anos 80, 85, mais ou menos, nós no Colégio Freudiano do Rio de Janeiro tivemos a chance de estudar a lógica paraconsistente nos seus primórdios através dessa revista, a revista Revirão, uma revista da prática freudiana do Colégio Freudiano do Rio. Essa edição é a 3ª, tinha por tema essa noção de maneiro, que seria uma característica sintomática brasileira. Maneiro por um novo significante. Então aqui nós podemos ver aqui artigos já publicados nessa época entre as relações de psicanálise e lógica. Newton da Costa, entrevistado por Márcio Peter de Souza Leite e Oscar Cesarotto. Aqui as preocupações, as suas origens e especificidades, os motivos, a nomeação, a escolha de um nome para que o projeto se desenvolvesse. Essa escolha foi muito boa, no sentido, a lógica paraconsistente. Para, ao lado de, consistente, que seria a característica da lógica
clássica, a lógica formal aristotélica, que acaba sendo um caso particular da lógica paraconsistente, que valida as contradições. Por exemplo, na lógica clássica, se há duas proposições e uma é a negação de outra, uma delas é falsa. Na lógica clássica, você tem que obedecer a essa ideia da não contradição, da coerência. Na lógica paraconsistente, as duas podem ser verdadeiras. Se trata, então, de encontrar um instrumento matemático, um instrumento lógico capaz de até formalizar a dialética. A dialética é a disciplina que inclui a contradição. Ela está excluída em Aristóteles, mas ela está presente num pensador muito anterior a Aristóteles, chamado Heráclito, séculos antes da era cristã, que já lidava com a contradição. Criou, inclusive, uma linguagem que violentava a norma, a coerência da época, essa linguagem que se exprime por uma reunião simultânea de características contraditórias. Por exemplo, Deus é dia, tracinho, noite. Superabundância, tracinho, fome. Inverno, tracinho, verão. Heráclito, que poderia ser considerado o pai da dialética, no sentido de incluir esse pensamento que tem características de abarcar as contradições, de mostrar uma tensão dos opostos. Tudo flui. Ninguém se banha duas vezes nas águas do mesmo rio. São os aforismos do Heráclito, né? Famoso pelo antagonismo que a história da filosofia vai mostrar entre o seu pensamento e o pensamento de um Parmênides, que dizia: o ser é, o não ser não é. Isto é a base da metafísica ocidental, a base do princípio de identidade que exclui o terceiro. Então, você pode formalizar em termos de letra, né? Escrevendo A igual a A. Isso é a base do princípio da autoridade. Perdão, da identidade. Mas esse ato falho é muito sintomático porque o princípio de identidade funcionou como uma autoridade baseada em Parmênides, aceita em Aristóteles, para a constituição do nosso pensamento. Nós pensamos parmenidicamente quando aceitamos o princípio de identidade. Uma coisa só pode ser igual a si mesma. Pensamos logicamente apoiados em Aristóteles. Houve uma contestação disso na utilização do pensamento de Heráclito, que lida com contradições e seria, portanto, a inauguração do pensamento dialético que chega até Hegel, que inclui a contradição, trabalha com a contradição, e chega até o nosso Newton da Costa, que, na sua lógica paraconsistente, pretende validar a contradição, ampliando com isso o campo da lógica e alargando as possibilidades de utilização em vários setores já mencionados. Então, aqui voltando, é uma conversa
entre psicanalistas e o lógico Newton da Costa. Há um momento em que o Newton da Costa afirma que o Lacan é um precursor da lógica paraconsistente. Por quê? Na psicanálise, trabalhamos com as contradições. Trabalhamos com a validação dos paradoxos. Por exemplo, nos sonhos. Eu sonho de repente, isso é um exemplo tirado do Newton da Costa. Eu tenho um sonho em que aparece uma mulher que é a minha mãe, mas não é. O Newton da Costa pretendeu fazer a formalização do discurso analítico, do interplay, do jogo de linguagem entre analista e analisante. Há contradições nos sonhos, há contradições nos atos falhos, nas formações do inconsciente, há contradições quando o analista pede ao analisante para associar livremente, a associação livre, a única regra da psicanálise. E uma das solicitações inclui: diga tudo o que lhe passa pela cabeça, sem preocupação de coerência. Não é necessário que você diga coisas coerentes. Você tem a possibilidade de dizer coisas coerentes e incoerentes. É por aí que se pode fazer a formalização do discurso analítico, da fala do analisante, do interplay entre analista e analisante. Então, há antecedentes na própria psicanálise, há antecedentes da lógica paraconsistente em Lacan, segundo ele, Newton da Costa, a formalização da sexualidade, as chamadas fórmulas quânticas da sexuação, o Lacan, impõe uma certa derrogação, mas não toda, uma certa derrogação da lógica formal aristotélica, da lógica clássica. É preciso pensar de uma nova maneira, e esse é o exemplo de Lacan, para ter acesso às fórmulas quânticas da sexuação. Pela lógica clássica, não dá. Então é preciso um esforço para que se tenha acesso às fórmulas quânticas, para que se tenha acesso ao pensamento do Lacan, no sentido de ser a validação da incoerência, do paradoxo, da contradição, da ambiguidade, que são característicos, né, do campo material, do campo analítico. Então, Newton da Costa chega a dizer que o Lacan é um precursor da lógica paraconsistente. Depois, nessa entrevista, ele estabelece as relações entre a lógica e o conhecimento, a lógica e a matemática, para lidar com os paradoxos da própria matemática, da própria lógica. E é de uma maneira muito interessante, porque lembra o dito de Lacan, segundo o qual, quando a lógica entra numa aporia, num campo, num beco sem saída, é aí que se pode dizer que aparece o real, quando a lógica não dá conta do recado. Então, isso é uma maneira que me parece bastante útil de lidar com essa questão do real, avançada por Lacan. Nas relações de lógica e psicanálise, Newton da Costa explica essa questão da formalização como sendo uma espécie assim de mapa de uma cidade, de um guia que dá uma certa orientação, uma foto
alguma coisa que pretende mostrar, não apenas explicar, alguma coisa que pretende formalizar no sentido de apresentar os invariantes, por exemplo, os nomes de rua de uma cidade, a numeração das casas, essa ideia do mapa que favorece aquele que consulta para ter acesso a uma determinada realidade. A formalização não pretende esgotar o tema, formalizar tudo, mas avança na compreensão de um campo que é marcado por uma certa dificuldade, por uma certa complexidade da vida real e da ciência moderna, que carrega contradições, tensões entre si, por mais avançadas que sejam, por exemplo, a física quântica e a teoria da relatividade de Einstein. Aqui se examinam as questões relativas à lógica do inconsciente, do discurso analítico e da teoria analítica. As relações entre o inconsciente e a paraconsistência. O inconsciente e a negação. A lógica Freud-Lacan. Isso aqui é um projeto que ele começou a estabelecer, mas me parece que tem deixado um pouco de lado, pelo menos nesse momento, né? Haveria uma lógica Freud-Lacan, algo de específico dentro da lógica paraconsistente. Aqui os invariantes, por exemplo, a noção de falo, a noção de castração. A matemática de Lacan, de acordo com o nó borromiano. Uma heurística, um campo de descoberta, a noção de matema, o teorema de Gödel, a respeito dos indecidíveis, a questão do tempo lógico, a questão da perplexidade e até mesmo a relação com a música, com os seus paradigmas, os seus invariantes. Mais adiante, um artigo do próprio Newton da Costa acerca da ciência e da verdade. Ele tinha esse projeto, né, da quase-verdade, em que ele afirma que a ciência tenta explicar tudo, mas não consegue. Isso é bem compatível com a psicanálise. Ainda que aspectos da lógica clássica, também um artigo de Newton da Costa, um estudo sobre as lógicas não clássicas, porque você pega um dicionário de filosofia, por exemplo, e tenta o verbete lógica, você vai encontrar uma quantidade enorme de lógicas. Nós fomos acostumados, assim, segundo o nosso senso comum, a achar que só existe uma lógica, a lógica da coerência, a lógica da exclusão do terceiro, né? Existem dezenas, às vezes centenas de lógicas. E a gente vai se aproximando desse progresso científico, lógico, matemático, filosófico. Mais outro artigo de lógica paraconsistente, que está sendo empregado hoje nas questões da inteligência artificial. Há analistas já trabalhando com a inteligência artificial com base nas ideias de Newton da Costa, a lógica paraconsistente. Já tem gente trabalhando nisso. A gente está pensando que a inteligência artificial virá, né? Está vindo do futuro e já tem gente ganhando muito dinheiro com ela, inclusive dentro do campo analítico. Então, é um material muito grande de estudo e de pesquisa, e eu me lembro que, num certo sentido, fui privilegiado de, pelo menos, ter entrado em contato com o início da divulgação
da lógica paraconsistente nos anos 80, embora eu não seja um especialista nisso, mas eu queria dar essa notícia de que o campo analítico se amplia, se torna mais rico, mais forte, com a contribuição de Newton da Costa, e mostrar que já nos anos 80, né, já se elaborava em alto nível essas questões que são tão importantes para a produção de um saber. Então eu gostaria, na nossa série aqui, de prestar uma homenagem a esse grande pensador brasileiro que era tido em alta conta no mundo inteiro e também no campo analítico. Por exemplo, o herdeiro de Lacan, Jacques Alain Miller, tinha muita admiração por ele e se perguntava: será o novo Newton, o Isaac Newton, né? A alusão ao Isaac Newton da mecânica celeste, da mecânica clássica, né? E o Newton da Costa, num dos seus últimos depoimentos, se referiu muito agradecidamente aos analistas que foram, do início, os quase exclusivos interessados nas suas pesquisas, porque as universidades, a academia, no início, virou as costas para o Newton da Costa. As grandes academias, as grandes universidades viraram as costas para palestras, cancelaram palestras do Newton da Costa com um pretexto assim de: olha, o pessoal vai achar que você é louco, que você é psicótico, que você está maluco por querer abolir a lógica formal, abolir a coerência, querer abolir o princípio de identidade, incluir a contradição, validar a dialética, porque ele tinha, né, também muita admiração pelo Marx, né, embora não concordasse com todas as suas ideias. Então, no início, houve muita oposição, resistência às suas ideias, e ele se sentia muito grato porque os psicanalistas se reuniam e, interessados nas suas pesquisas, nos seus estudos, numa novidade em matéria de conhecimento, que a academia no início não reconheceu, mas os analistas sim, e lhe pagaram. Ele diz isso com muita gratidão. Lhe pagaram muito bem, muito, e ele ganhou muito dinheiro, pago pelos analistas, para estudar a sua grande contribuição da lógica paraconsistente. O Brasil perdeu um grande pensador.